Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Isaac. Falam que eu sou muito mais jovem do que eu pareço. Será que isso é sinônimo de amadurecimento? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Raquel. Eu fui embrulhada em etileno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Kátia. E eu ainda não entendi por que me chamaram para falar sobre amadurecimento. Muito bem-vindo a mais um Unicast, o podcast da Unijovem e BVG. Então, pessoal, estamos aqui com ela hoje, com aquela que guarda o sorriso das pessoas aí fora, que ela guarda o sorriso do pastor, Ela. que ela cuida do pastor. Ela. Quem é ela? Kátia Karine Leal. Kátia, Karine, só Karine mesmo, Leal. Karine. Bem-vinda, Kátia. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Neste mais um Unicast. Unicast. Bom, Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Bora lá. O nosso tema de hoje é, então, o amadurecimento, né? Nós, da juventude aí, da Unijovem, estamos passando... Alguns estão mais maduros já, alguns estão menos maduros, mas nós temos uma pergunta para a gente começar. Se Jesus disse, vinde a mim as crianças, por que então é necessário crescer e amadurecer? quando Jesus fala isso, que ele quer que nós sejamos como crianças, né? Esse ser como crianças, quando Jesus fala isso, é no sentido não do amadurecimento, é no sentido da pureza, da confiança, né? Quando a gente é mãe, que nem quando eu fui mãe e eu pude acompanhar o crescimento do João Ricardo, você percebe, você começa a entender mais o que Cristo fala nessa frase. Uhum. Porque a criança é totalmente dependente do pai e da mãe, né? E nós precisamos ser como crianças, dependentes do nosso pai. O filho, ele acredita em tudo que o pai fala. Até um certo ponto da vida, tudo que o pai, a mãe fala é verdade para ele. Né? Ele é inocente, ele é puro, ele acredita, é levado até, se você deixar, você tem que tomar cuidado com as crianças, porque elas são levadas muitas vezes pelas pessoas, porque acreditam nas pessoas. Então, nesse sentido da pureza, nós temos que ser como crianças, né? Mas não no sentido do amadurecimento, porque o próprio Jesus fala, né? Ele cita em Mateus que nós temos que ser astutos como a serpente, né? E não só sermos como crianças, né? Então, a parte da criança em relação à inocência, mas não a inocência no sentido de ser besta, digamos assim. Não, a inocência no sentido de confiança, a inocência no sentido de pureza de coração. Eu acho que falta muito isso para os adultos, para nós, muitas vezes na vida. Nós sermos puros, nós temos... essa pureza, o Espírito Santo dentro de nós, o fruto do Espírito Santo requer um pouco disso, dessa pureza, da gente se entregar ao Senhor, essa entrega, da confiança ao Senhor. Então, nesse sentido, temos que ser, sim, como crianças. É legal que até mesmo os porquês são diferentes, né? O porquê de uma criança que quase não tem fim, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O de conhecimento, né? De querer aprender. E a diferença de um porquê de um adulto, que já às vezes pode ter uma malícia por trás, né? A criança não, quando ela pergunta por quê, é um atrás do outro para conhecer. Né? Por que, Zequinha? E a criança, ela aceita suas respostas, né? Nesse sentido. Então, muitas vezes, nós quando crescemos, quando deixamos de ser criança, é aí que entra muitas vezes a rebeldia no coração, porque muitas vezes o Senhor fala conosco, a gente até entende o que Ele está falando, mas a gente não quer fazer o que Ele fala. É verdade. Né? E a criança não. Normalmente, a criança, ela acata, ela pelo menos acredita no que você fala. Às vezes é desobediente, porque é da natureza humana, mas eles normalmente acreditam. Se você fala, ele acredita no que você fala. Né? Aí chega a adolescência, eles não acreditam mais não, mas quando é criança é mais fácil. É aquela coisa de quando a gente começa a crescer, a gente começa a ficar um pouquinho mais cheio de si mesmo, né? E achar que a gente sabe mais do que os nossos pais e querer confrontar, querer... Não, eles não têm
eles não vivem a mesma época que eu vivo, né? Não são da mesma Exatamente. geração, eles não me entendem. Aí está o perigo da Vamos rebeldia. para a próxima pergunta. Quando podemos perceber que já amadurecemos? Então, eu estava pensando sobre isso. Desde o início que eu comecei a pensar sobre maturidade, a primeira coisa que veio no meu coração é a respeito do fruto do Espírito Santo. Né? Quando a gente planta uma semente, né, uma mudinha, né, ela vai crescendo e a gente percebe que aquela árvore, aquela planta, aquela flor, aquela folhagem se tornou adulta quando ela começa a dar fruto, flor, quando ela começa a mostrar para que ela veio. Né? E quando nós conhecemos o Senhor, o Espírito Santo, e a gente aceita Ele como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. E a gente percebe que o cristão está ficando maduro, que o jovem, o adolescente, o adulto, quando ele começa a produzir frutos, né? Reproduzir os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo na vida dele. Né? Então, quando você tem domínio próprio, bondade, longanimidade, paciência, paz, alegria. E eu vou te falar que é uma jornada longa. Né? Às vezes a gente lê esse versículo e parece tão simples. O fruto do Espírito Santo lista o fruto, decora na EBD e tal. Mas quanto mais os anos passam, mais eu percebo que é muito difícil ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, deixar ele aparecer, sabe? Deixar ele, as pessoas verem isso. É difícil exercitar isso na sua vida. Então, acho que você conhece a árvore pelo fruto. E o amadurecimento é por isso. Legal. E nos outros aspectos, Kátia? Por exemplo, na parte profissional, na parte de coisas meio que fora da igreja, né? Além da fé, além do fruto do Espírito. Isso é interessante, né? Eu falo que amadurecimento é uma coisa muito pessoal, muito própria, depende muito do lugar que você vive, das pessoas que você convive, da forma como você é criado, né, do ambiente que você está. Isso tudo propicia o amadurecimento da pessoa. Eu falo por experiência, e não é preconceito nenhum, geralmente as meninas amadurecem um pouco mais cedo do que os meninos. Isso eu vejo olhando os meninos da minha vida, os homens da minha vida, né? Então eu vejo pelo meu irmão, né, que eu convivi muito de perto, pelo Edgar, que a gente começou um relacionamento, ele era bem mais novo que eu. Então eu fui acompanhando esse amadurecimento. Então o João Ricardo, que está... não sei quanto tempo vai demorar, mas o amadurecimento, gente, na vida, que nem na vida profissional. Tem gente que amadurece rápido. Eu, com 13 anos, já estava trabalhando. Nossa. Com 16, eu era registrada no Banco Itaú, cuidava de cobranças de coisas assim, documentos importantes, relatórios importantes. E hoje eu fico pensando, não sei se o João Ricardo teria esse mesmo pique de estar numa sessão de cobrança num banco, trabalhando com os relatórios mega importantes e tal. Puxado. Então, tem um pouco da época que a gente vive também. Então, tudo contribui para um amadurecimento. Né? Mas, geralmente, eu vejo que as meninas, pelo menos, eram um pouco mais maduras. Hoje em dia, gente, está difícil. A gente acompanha algumas pessoas, você vê que as pessoas têm relutado muito a amadurecer. A síndrome do Peter Pan? Eu estava pensando nisso. E isso eu tenho percebido, às vezes parece que é coisa de gente mais velha falando, né? Mas parece que não. Tem muita gente, tem uma galerinha aí que reluta muito, sabe? Está muito acomodado. Eu acho que um pouco do erro dos pais mesmo. Né, talvez da minha geração, que dá tudo de muito mão beijada. Eu acho que para você amadurecer, você tem que sofrer um pouquinho. Você tem que ter necessidade de crescer. Né? Então, a sociedade deveria propiciar isso, né, para a gente poder amadurecer mais rápido. Eu penso que hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Mas a questão de crescer parece que assusta. E aí eu não tenho um fruto produzido por mim. É mais fácil eu ir lá e comprar um de plástico, vamos dizer assim, né? E ter um fruto ali que ele é de cera, ele é meio que mentiroso, né? Mas aí quando é colocado à prova, você percebe que a pessoa de fato não amadureceu.
É só algo que... Agora, fisicamente, é interessante que fisicamente parece que, biologicamente, as pessoas têm amadurecido mais cedo. Eu vejo as meninas estão virando mocinhas mais cedo, os meninos parece que estão crescendo. Você vê meninas de 12, 13 anos que parecem meninas de 16, 17, e que na nossa época, a gente com 12, 13 anos era um monte de pirralhinha. Então, assim, é engraçado isso. Na contramão do amadurecimento emocional, né, profissional, o amadurecimento físico parece que está... talvez, não sei, a adultização das crianças, a internet influencia muito nisso. Sim. Né? Então, talvez isso você vê que é um contraponto, né? Se amadurece muito, se quer parecer muito mais velho, mas a cabeça não acompanha esse corpo, né? Esse físico. O pessoal quer ter muito a liberdade, né, dos adultos, mas não quer arcar com as responsabilidades, né? Não quer pagar o preço. Exatamente. Kátia, mais uma pergunta, voltando para a questão um pouquinho sobre fé. Qual deve ser as nossas atitudes para buscar um amadurecimento na fé? Gente, não tem como buscar amadurecimento na fé se você não conhecer Jesus e a palavra dele de verdade. Né? Eu não consigo pensar em outra coisa para falar a não ser nisso. Quando fala, né, a gente até tem uns textos que a Lígia passou sobre você se alimentar com alimento sólido e não leite. Né, e eu estava lendo um pouco sobre isso. Tem cristãos que vivem no leitinho a vida inteira, sabe? Que vão ser eternos frequentadores de EBD, assiste culto no domingo e não passa disso. Sim. E não tem como você amadurecer sem conhecer a Cristo, porque se você não conhecer de verdade a palavra do Senhor, e quando eu falo de verdade, é ir buscar, ir procurar, ir estudar, você vai ser sempre uma criança nesse sentido, você vai poder ser enganado e levado por qualquer um. Né? Então, não tem como você amadurecer na fé sem conhecer o Senhor de verdade. O que acontece por aí, eu estava falando com o Edgar vindo para cá, eu falei se as pessoas que frequentam a igreja desde criança, os jovens, os adultos, né? Tem muitos que a gente conhece, principalmente aqui na igreja, uma igreja tradicional, muita gente que é crente desde pequenininho. Se eles realmente conhecessem o Senhor, né? E essas pessoas que foram criadas em igreja, algumas igrejas que nós conhecemos, eu não quero citar o nome, nunca teriam a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Sim. Entendeu? É impressionante como algumas igrejas, até aqui por perto, são gigantes, cheias de jovens, cheias de adultos, cheias de gente. É impressionante que as pessoas se deixem levar por tanta besteira. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela veio na igreja, ela assistiu o EBD, ela ouviu o culto, ela não entendeu nada. Ela não leu nada, ela não entrou nada no coração dessa pessoa. Não absorveu, né? Porque as besteiras que falam são tão grandes e as pessoas caem, acreditam, a gente tem que questionar. Sabe, quanto mais eu cresço na fé, mais eu tenho que me tornar questionadora. Eu tenho que questionar o que o meu pastor fala lá na frente. Será que ele falou, tá certo, não tá? Não, mas eu não acho que aquilo ali Vou procurar saber. Não é sair falando mal, não, vou procurar na Bíblia. Chega, senta com o pastor, por que o senhor falou isso? Senta com o seu líder, procura uma pessoa. Mas não, as pessoas não procuram. Você só amadurece, você só cresce quando você consegue ter intimidade com o Senhor. Você só tem intimidade com o Senhor quando você conhece o que Ele pensa, o que Ele fala. Não tem como você não crescer se você pelo menos lê as cartas paulinas, sabe? Se você lê Coríntios, se você lê o que Paulo fala, é impossível você ser enganado. É impossível. Então a gente vê que as pessoas não conhecem a palavra e elas erram, né? A palavra fala que você erra por não conhecer a palavra de Deus, por não se aprofundar. Então eu acho que falta isso. Legal. E é interessante que jovem, geralmente, ele é conhecido, né, por ser muito questionador. E às vezes o pessoal está questionando as pessoas erradas, né? Provavelmente. De formas erradas, né? De formas erradas. Mas o jovem tem uma coisa, ele é questionador, mas ele adora uma novidade, né? É verdade. A gente gosta de uma coisa assim, meio filosófica, meio diferente. Tem um movimento diferente. Então, mas o jovem, ele se encanta por novidades. Aí aparece alguém falando algumas coisas com uma roupagem. E gente, eu falo, tem
É que eu não posso falar, mas tem um pastor que eu vejo jovens na nossa igreja citando. Ele fala, outro dia eu estava ouvindo, ele falou tanta besteira. Eu falei, gente, será que o povo compra isso mesmo? E compra. Esse cara estava na TV outro dia fazendo entrevista. Então, assim, o cara é badalado. Então, o jovem gosta desse negócio da novidade. E aí é o que tá. O evangelho é uma coisa simples. O evangelho é simplicidade. O que era verdade na época de Cristo continua sendo verdade hoje. Não tem novidade, gente. Não vai mudar. O que era pecado continua sendo pecado. Isso não vai mudar. Não tem como driblar isso. Não tem como você falar que modernizou. Não, agora pode. A outra época não pode, gente. Ou você tá com Cristo ou você não tá. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Aí eu rei. Eu vou viver uma vida miserável, infeliz, o resto da vida. Gente, você escolheu. Então, você dá um jeito de se virar com o que você escolheu, arca com as consequências. Sim. O nosso alvo não é aqui, é lá no céu. Esse é o problema. O alvo das pessoas é aqui. É a tal da filosofia da felicidade. Eu tenho que ser feliz, eu vou fazer tudo para eu ser feliz. Aí, entre essas pessoas, jovem gosta disso, né? E o cara fala isso, mistura isso com um monte de versículo legal. E tal, só os apanhados, né? Você entendeu? Esse é o problema. Tudo autoajuda sem ajuda do alto. É autoajuda sem ajuda do alto, exatamente. As pessoas caem nessas bobeiras, porque é lógico, a gente quer dar uma aliviada, né? É mais fácil se alguém alivia pro seu lado. Fala, ó, não vai precisar, Raquel. Não precisa concretar tudo isso, não. Ó. Você concreta só metade, ó. Vai levar metade do tempo que você ia levar, meu. Você e coloca o preço, só. Né? Vai ficar mais barato. Pô, o evangelho mais baratinho, mais fácil de seguir. Né? Mais todo leve. mundo mais leve. Eu vou falar com meus amigos, todo mundo vai querer um negócio mais rápido, desse. Então. Mais rápido, atalho, é mais fácil. Eu quero viver ali o que o senhor falou na verdade. Então, não tem novidade, gente. Não adianta inventar, essas teologias novas, essas... Foge, gente. Foge porque é cilada. Aqui tem uma frase bacana. Maturidade espiritual é aprender a caminhar em obediência a Deus. Então é aquela história. É o que eu falei da rebeldia, né? Eu até separei aqui também um texto que fala... Então, um ponto que eu queria falar de maturidade, que eu estava lendo algumas coisas e falando, e eu achei um texto e a pessoa que escreveu coloca alguma coisa assim, tipo, a sua vida diária no trabalho, faculdade, com a sua família reflete maturidade cristã? É possível observar frutos de um viver piedoso e marcado por uma vida em Cristo? Então, nisso também você vê maturidade fora da igreja, né? E eu até estava falando para o Edgar. Tem muitas coisas, um dos versículos que eu gosto muito, né? Todas as coisas me são listas, nem tudo me convém. E eu acho que esse versículo encaixa para praticamente todas as áreas da nossa vida, né? E se nós pensássemos nele ao tomar decisões, talvez a gente errasse um pouquinho menos, né? Que nem eu falei pro Edgar, já teve ocasiões da gente encontrar cristãos, pessoas crentes da igreja, sentados em volta de uma mesa regada a vinho e cerveja, comendo pizza. Gente, mas é pecado isso? Mas é pecado isso? Vai pro inferno se eu tomar uma cerveja e uma pizza? Eu acho que não. A pizza não, né? Uma cerveja e um vinho. A pizza não vai, gente. Não, senão... Vai pro inferno? Vai pro inferno? Não vai, gente. Eu não creio que você tomar uma cerveja você vai pro inferno. Eu não acho que Cristo morreu na cruz pra gente ir pro inferno por causa disso. Mas imagina que as pessoas passem na rua e vejam uma cena dessa. Isso glorifica ao Senhor? Esse é o ponto, gente. A gente tem que viver de uma forma que as pessoas nos olhem e vejam a Cristo. É isso que falta. O meu eu tem que morrer e Cristo tem que aparecer através da minha vida. O que nós muitas vezes não queremos é isso. Não tem problema ir no happy hour. Aí se junta todo mundo, aquele monte de palavrão, um monte de bebida rolando e você lá no meio. Não pega bem. O que vocês iam achar de passar um dia, sei lá, num barzinho na Kennedy e me ver sentada com um monte de gente tomando, que fosse um refrigerante, mas no meio daquela zona, todo mundo som alto e tal. Pô, a esposa do pastor lá no meio. Não pega bem, gente. Não pega bem. Sabe? Assim como não pega bem, eu conheço Isaac aqui na igreja, um cristão, tal, menino de Deus. Tal. Aí eu passo ali
Na Visconde tá no barzinho tomando uma, ou no meio de uma algazarra, no meio da rua, não pega bem. Um cristão tem que se comportar como um cristão. As suas postagens no Facebook, no Twitter, sei lá onde você posta, tem que ser de um cristão. Sim. Tem uns que a gente olha que dá até arrepio. Você fala, meu, que isso? É da igreja? Tem coisa que eu printo, mando pro Edgar e falo, meu, você viu isso? Então, isso é maturidade também. Conforme essa vantagem, conforme você vai ficando mais velha e vai tendo maturidade, você começa a ver que certas coisas não vale a pena, que desafiar o Senhor dessa forma não vale a pena. Que não vale a pena você sujar o nome de Cristo por causa disso. Né? Porque, na verdade, quando nós fazemos coisas que não nos convém, que a gente pode fazer, mas que não convém, a gente está sujando o Evangelho, o nome de Cristo. E a gente tem que pensar se Cristo é realmente importante, se a vida eterna é importante para nós, se é importante ganhar os nossos irmãos para Cristo. Muitas vezes a gente tem que negar a si mesmo, deixar de fazer coisas, para as pessoas olharem para a gente e falar, não, eu quero o Deus que ela serve, eu quero ser como ela um dia. E mesmo que na hora eles não queiram, acham a gente careta tal, um dia lá na frente a gente tem, conforme você vai amadurecendo, você vai tendo alguns testemunhos de pessoas que olham e falam assim, lembra que você falava para mim? Hoje eu estou na igreja, você falou para mim, hoje eu estou. Então isso vai dar frutos muitas vezes lá na frente, não vale a pena ir jogando a semente por onde você anda. Legal. Igual o Mário César falou, né? Que todas as pessoas que ele conhece, que continuaram, se mantiveram na igreja hoje, são pessoas de sucesso. Não o sucesso do mundo, mas são pessoas que têm uma família, que têm o sustento, que se formaram e assim que de vai, fato né? são felizes. De fato são felizes. E a felicidade que não é material, que não é só sucesso no trabalho, é a felicidade com o Senhor mesmo. É diferente. Kátia, mais uma pergunta. Tem como desamadurecer? Eu acho que é difícil desamadurecer. Eu não pensei nisso. Eu acho difícil. Eu acho que tem como... Eu acho que tem como, no sentido bom, né? Eu acho que tem como... porque às vezes, que nem eu me acho uma pessoa muito séria, às vezes, né? E eu acho que vocês também devem me achar brava, séria e tal. O Isaac mais do que qualquer algumas histórias. Então, mas eu tenho um lado legal, brincalhão, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Tá escondido em algum lugar aqui, mas ele tá. E eu acho que esse desamadurecer, talvez você tentar ser um pouco mais leve com você mesmo, né? Eu tenho trabalhado isso, às vezes, até em terapia, para tentar pegar um pouco mais leve, porque a gente vai ficando mais maduro, a gente, às vezes, pega muito pesado com a gente, né? Então, nesse sentido, não é desamadurecer, não acho que é isso. Mas, às vezes, você tem que pegar um pouco mais leve também com você. Entendi. Né? Isso também, às vezes, na vida cristã, também no seu trabalho, no seu relacionamento com os amigos. Eu acho que você tem que ter um pouco de leveza, de alegria de viver, que é um dos frutos, é a alegria, né? Do fruto do Espírito Santo, é a alegria. Então, eu acho que a gente não pode perder essa alegria, essa leveza também. Dá para ser alegre, feliz, dá para brincar e dá para ser um cristão sério e maduro, um bom profissional. É que, olhando a vida de algumas pessoas, às vezes você imagina que a pessoa vai trilhar aquele caminho pela vida inteira. E aí, lá na frente, ela faz uma escolha que é totalmente nada a ver. E aí você pensa, nossa, mas essa pessoa voltou para os 20 anos que ela tinha antes. Porque às vezes a pessoa não amadureceu de verdade. Ela vestiu ela colocou aquela roupa, né? Ela imitou. Porque é um pouco diferente. Eu tenho algumas experiências assim, de pessoas que vão, tipo, 10, 12 anos da vida, fazendo tudo certinho. Né? Aí, de repente, a pessoa fica louca, né? Termina casamento, larga tudo, larga ministério e começa a fazer um monte de coisa estranha, e pinta cabelo e muda. Aí você fala, aí nesse sentido regrediu. Não, na verdade, assim como tem gente que parece convertido, parece maduro. A pessoa vai imitando, imita. É um fruto falso. Então, parece, né, que tá lá e que amadureceu, tal, mas na verdade ele tá tentando ser o que não é. Né? Então tem muito isso. Tem muita gente que parece que é uma coisa, mas a hora que acontece alguma coisa você vai ver que não é nada daquilo, né? Então tem essa também. A gente tem que tomar cuidado. E como saber?
é observando. Sim. É lá na frente que você vê os frutos. Você vê muito isso em casamento, gente que casa. Você fala, não, casal preparado, tal. Passa 1, 2 anos, você fala, meu, o que aconteceu? Né? E tem homem que depois de 30 anos de casado fica louco. Outro dia eu fiquei sabendo uma história assim, meu, depois de 30 anos você ficou maluco, aí descobriu que não era nada daquilo. Ah, vida louca. Né? Então, não sei, gente. É engraçado. Não sei. Falando sobre isso, me veio muito texto da palavra que fala, há tempo para tudo. E se você não fez no tempo certo, às vezes você vai fazer no tempo errado. Então a pessoa ela amadureceu pular etapas. Em outras áreas, né? E pulou etapas e não foi madura ali. E aí ela dá louca, não, vou voltar e eu vou fazer aquela parte lá que eu nunca fiz na minha vida. Aí acaba passando por esse processo de desamadurecer ou não ter vivido aquilo e tenta viver agora, que já esse não é mais o tempo. Você sabe que isso é um dos perigos que a gente vê e a gente fala, e eu falo muito com o Edgar, quando a gente vê gente muito jovem querendo casar, muitos jovens se comprometendo com algumas coisas sérias como o casamento. A chance disso dar errado é um pouco maior. Porque você pula, às vezes você vê o menino e a menina se conhece com 12, 13 anos. Eu conheço casamentos bem-sucedidos há mais de 30 anos com pessoas assim, tá? Não tem nada contra isso. Não estou falando que isso é errado, não. Mas tem muita gente que se compromete muito cedo. E aí é o que o Isaac falou, pula etapas. Pulou a etapa de ter os namoradinhos, de sofrer por amor, sabe? Pulou a etapa de curtir fossa, de sentir, sabe? E de ter, né? De namorar um não deu certo, namora outro não deu certo. Pulou essa etapa de conhecer pessoas, tal. E aí casa, tal. Aí depois de 20 anos fala, meu, acorda, né? Nossa, o que eu fiz? Eu só tive ele na minha vida, eu só tive ela na minha vida. E aí, como que será a outra pessoa? Então eu vou procurar lá fora. Isso, gente, isso é real. Eu já vi vários casos desses, não é? Então, assim, é muito importante esse não pular etapas e muito importante, além de tudo, é você ter a direção do Senhor naquilo que você vai fazer. Exatamente. Né? Isso mais do que tudo, e é o que eu falei, se você tem uma vida com o Senhor, Ele vai falar, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, ouvir os seus líderes. Eu e o Edgar já tivemos algumas experiências assim, de falar para as pessoas, não façam isso, tá errado, não ouve. Dali 10 anos, então, não deu certo. Pô, eu falei 10 anos atrás com você que o negócio não ia dar certo. Então, ouçam seus líderes, procurem pessoas, porque o Senhor manda falar muitas vezes. A história do barquinho, a pessoa na árvore, vem o barquinho, não, o Senhor vai me salvar. Mandou o barco, mandou para salvar da enchente e tal, aí morre afogado. Pô, Senhor, se eu pedir para o Senhor não me salvou, não. Mandei o barco, mandei o bombeiro, mandei não sei o que, você não quis, então. Já era. Então, nós temos que estar atentos à voz do Senhor para tentar errar menos. Legal. Bom, gente, vamos ficando aqui por mais um Unicast. Foi muito bom, só que já deu tempo. Teria mais perguntas, a gente gostaria de falar mais, rir mais um pouco, mas eu gostaria de agradecer, Kátia, a sua disponibilidade, o tempo, e que foi muito abençoador, que a gente possa continuar amadurecendo e ver as etapas, né, para não desamadurecer e dar a louca mais pra frente. Não pular etapas. Obrigada, obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Kátia, foi muito bom, um prazer. Nos acrescentou bastante aí essa questão do amadurecimento e que a gente continue amadurecendo, crescendo e amadurecendo juntos também, né? Para quem está nos ouvindo aí, quiser colar aqui, pedir alguns conselhos, estamos à disposição, né, Kátia? Tamo junto. É isso aí, gente. Valeu e até mais. Até mais.